Hoje a gente vai continuar falando aí sobre a Dança dos Dragões, mas vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre alguns dos antecedentes desse momento que é um dos mais tensos aí da história de Westeros e que vai ser retratado aí em House of the Dragon. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi. E se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa seu like. A gente fala muito sobre Game of Thrones, temos toda uma playlist aí sobre GOT, sobre os Ventos do Inverno, sobre House of the Dragon. Você vai gostar, então já deixa o seu like. E como eu falei, hoje a gente vai falar um pouco sobre os antecedentes aí da Dança dos Dragões. Vamos voltar um pouquinho na história e ver o que moldou aí a base para esse conflito, porque ele não surgiu de nada. Como tudo que o George Martin escreve tem ali um contexto, as coisas vão se encaminhando até realmente explodirem ou eclodirem no conflito, então a gente vai falar sobre isso. E provavelmente esse vídeo vai ter spoilers, porque a gente sabe que House of the Dragon, a série aí da HBO que vai estrear agora em agosto, ela deve ter um salto no tempo, né? Então ela deve começar justamente nesse momento dos antecedentes até chegar lá na Dança dos Dragões e mostrar como que foi e até as consequências da dança, né? Então provavelmente esse vídeo vai ter alguns spoilers, mas eu não sei dizer o que eles vão adaptar, o que não vão, então fica aí o aviso pra você logo no começo do vídeo. Só pra vocês terem uma referência, a Dança dos Dragões começou lá em 129 DC, depois da Conquista. E para falar dos antecedentes, a gente vai falar do começo do governo do rei Viserys I, que é em 103 DC. Então, só para vocês terem uma noção aí da linha cronológica. O rei Viserys, ele assume o trono depois do pai dele, né, que era o rei Jaehaerys I, que foi um ótimo rei. Ele era chamado de o Velho Rei, ele foi o rei que reinou por mais tempo na história de Westeros, o rei que reinou por mais tempo. Tô com muito rei na cabeça. Ele era tipo a Rainha Elizabeth, ele foi um rei muito sábio, ele fez leis progressistas em Westeros, ele fez as coisas serem pacíficas. A casa Targaryen estava no ápice dela quando o rei Viserys assumiu o trono. Quase todo membro ali da casa recebia um olho de dragão quando nascia e os dragões chocavam, então eram todos cavaleiros de dragão, o reino tinha uma grana boa. Que mais? Tudo tava dando certo e o rei Viserys também era um cara muito carismático, ele era jovem na época que ele assumiu o trono, então todo mundo via com muito otimismo o governo dele e em grande parte ele se esforçou muito para manter esse status de um reino próspero durante o governo dele, né? Ele era casado com a rainha Aemma Arryn, e junto eles tinham uma corte muito boa, muito saudável, até para os padrões de Westeros, né? E eles tinham também uma filha, a Rhaenyra, que sempre participava com o pai das festas, dos torneios, ela estava sempre presente, ela era copeira real, ela era uma garota muito esperta e ela era chamada ali desde a juventude dela de o deleite do reino. Então assim, era uma família muito feliz, muito alegre, só que tinha assim dois probleminhas, né, nesse conto de fadas, nessa família de margarina aí do rei Viserys I. O primeiro problema é que ele não tinha nenhum herdeiro masculino, ou coisa que é muito importante ali em Westeros, né, pra sucessão e na nossa Idade Média também, então era algo muito relevante. Idade Média nada, né, até hoje ainda os caras faz questão de ter filho homem. Mas enfim, nesse caso era um problema prático, né? Porque pela legalidade da história ele precisava ter um herdeiro masculino. E ele tinha fé de que em algum momento ele e a esposa dele iriam conseguir ter um herdeiro masculino. E ele era muito feliz com a Rhaenyra. O segundo problema da vida do rei Viserys I era o príncipe Daemon Targaryen, que era irmão dele, e que queria muito ser rei. Ele se considerava o herdeiro do Viserys, pelo Viserys não ter filhos e já tinha tido alguns natimortos, né? Ele se considerava o herdeiro, só que ele era um cara bem diferente da personalidade de Viserys. Ele era bem guerreiro, ele era tretoso, ele ficava ali no submundo de Porto Real também. Ele era aquele cara mais arruaceiro, mais playboy mesmo, era o Daemon Targaryen. O Viserys amava bastante o Daemon, eles se davam bem, só que ele não queria que o Daemon sucedesse ele, justamente porque o Viserys era um cara meio avesso a conflitos, ele achava que o Daemon era muito esquentado, que não daria continuidade justamente a esse reino próspero que ele e o pai dele estavam fazendo, então ele não queria que ele assumisse o poder. O rei Viserys até mesmo chegou a nomear o Daemon como parte do seu pequeno conselho, mas a rivalidade do Daemon com a mão do rei, que era o Sir Otto Hightower, era tão grande que
o rei Viserys preferiu tirar ele do Pequeno Conselho e colocar ele como comandante da patrulha da cidade. Nessa época, inclusive, o Sor Otto tinha tanto medo que o Daemon acabasse se tornando rei, que ele mesmo incentivou o rei Viserys a nomear a Rhaenyra como a sua sucessora para tirar logo aí o Daemon da linhagem, mas o rei Viserys tinha esperança que a esposa dele ia dar para ele um herdeiro masculino. E lá em 105, depois da conquista, a Aemon acabou realmente dando à luz a um menino. Ela morreu no processo de parto e o rei Viserys ficou tão feliz que ele deu até o nome do menino de Baelon, que era o nome do pai dele. Inclusive eu falei que o rei Jacaerys I era pai do Viserys, mas ele era avô dele na verdade, né? A dificuldade aí da sucessão Targaryen. Mas ele deu o nome da criança, homenageou com o nome do pai, né? Ficou muito feliz. Mas a criança acabou morrendo um dia depois de ter nascido, o que fez com que o Daemon estivesse lá num bordel nessa mesma época, fazendo piadas para quem quisesse ouvir do herdeiro por um dia que tinha sido aí o filho do rei Viserys, né? Era um cara bem escroto, realmente. E o rei Viserys, que era um cara tranquilo, ficou tão full pistola com essa situação que enfim ele resolveu declarar aí a Rhaenyra como a sua sucessora, nomeou ela como princesa de Pedra do Dragão e fez vários lords e cavaleiros jurarem lealdade a esse compromisso, né, de que quando ele morresse ela iria assumir realmente o Trono de Ferro, o que fez com que o Daemon por sua vez ficasse pistola e até saísse ali de Porto Real, fosse embora da cidade, e foi aí, né, que a primeira semente da Dança dos Dragões foi plantada. Bom, como o rei Viserys ainda era novo, né, na época que ele perdeu a primeira esposa, todo mundo ali do Pequeno Conselho aconselhou ele a se casar novamente. E tinha uma pretendente muito boa que era a Laena Velaryon. Isso porque lá anos antes, durante o Conselho de 101, os lords de Westeros preferiram o Viserys ao invés do Laenor Velaryon, né? E da mãe dele, a Rhaenys Velaryon, que foi a rainha que nunca foi. E a gente falou sobre isso no vídeo sobre a Casa Velaryon, né? Então se ele, né, se casasse com ela, eles iriam reconciliar a Casa Velaryon, né, com a Casa Targaryen, que é uma das uniões mais importantes aí da história de Westeros. Porém, o rei Viserys I tinha ali um certo encanto por uma moça que ficava na corte de Porto Real e que já cuidava, né, ali do rei Jacaerys I quando ele estava velhinho, que era a Alicent Hightower, que tinha ali seus 18 anos, e o rei se encantou por ela e resolveu casar com ela. Tinha outro ponto positivo também da Alicent, que ela era filha da mão do rei, né, então, né, a casa Hightower também era uma casa muito importante. Eu falei sobre eles também no vídeo sobre os verdes, né, então uma casa muito forte. O Sor Otto era a mão do rei, então fazia todo sentido o casamento. E todo mundo ficou feliz, todo mundo se agradou. Inclusive a própria Rhaenyra, que inicialmente se deu muito bem com a Alicent. Ela serviu vinho pra ela no dia do casamento deles, que foi lá em 106 depois da conquista. A Alicent beijou a Rhaenyra, disse que ela era filha dela. Provavelmente elas tinham a mesma idade, o que é meio bizarro, mas ok. Então tava tudo certo. O único que inicialmente não gostou nada disso foi o Daemon, que viu, né, o irmão dele se casando de novo e já sabia que ele ia ficar mais abaixo ainda na linhagem de sucessão. Isso fez com que ele, né, mais uma vez partisse para novas aventuras, e ele ficou focado a partir daí na guerra contra a triarquia, né, a tríade, que eu também falei em outros vídeos já, mas a guerra pelos degraus é um assunto que eu ainda vou tratar num vídeo específico. Mas, né, foi uma guerra que foi lutada pelo Daemon Targaryen com o Corlys Velaryon, a Casa Velaryon como um todo, contra as forças ali da Tríade, que são forças ali de Essos, pelo controle da região dos degraus, que é uma região ali próxima da Baía do Água Negra. Então isso foi uma treta à parte, né, que talvez seja mostrado na série também, mas que eu vou falar em outro vídeo. Porém, todavia, entretanto, esse bom relacionamento entre a Rhaenyra e a Alicent foi morrendo aos poucos, porque as duas queriam ser a primeira dama do reino, e as duas queriam ter mais influência na corte, mais influência sobre o rei Viserys I. E apesar da rainha Alicent ter dado aí herdeiros masculinos pro rei Viserys, ele não mudou o testamento dele, mantendo a Rhaenyra como a sua herdeira e a futura rainha. O Sor Otto Hightower chegou a incomodar tanto o rei para ele mudar o testamento, para ele colocar, né, os netos do Sor Otto como herdeiros, que o rei Viserys resolveu mandar o Sor Otto embora, arranjou outra mão do rei, né, que foi o Sir Lyonel Strong, que se tornou mão do rei a partir daí. Porque, né, a situação tá ficando chata e o rei Viserys queria paz. Esse homem queria paz, não estavam dando paz para ele.
Essa animosidade entre a Rhaenyra e a Alicent foi começando a ser notada, né, tanto pela corte quanto pelo restante do reino, começou a virar fofoca, e o pessoal começou a ver que estavam se formando aí duas facções, né? Tinha gente que apoiava mais a Alicent e, né, os filhos dela como herdeiros, né, e outras pessoas que se mantinham leais à ideia da Rhaenyra ser a rainha. Essa tensão começou a criar mais forma num torneio que teve, né, para comemoração dos 5 anos de casamento do rei Viserys com a Alicent lá em 111 depois da conquista, quando a rainha Alicent chegou com um vestido verde ali das cores da casa Hightower e a Rhaenyra chegou causando um drama com vestido todo preto, com detalhes vermelhos, para mostrar que ela vestia as cores Targaryen e que ela era realmente a herdeira correta, né, do trono de ferro, né, e da dinastia Targaryen como um todo. Isso fez com que as pessoas percebessem nessa tensão e começassem a chamar os apoiadores da Alicent de os verdes e os apoiadores da Rhaenyra de os negros. Então é daí que vem esse nome, né, é dos vestidos delas. E eu acho esse detalhe genial do George Martin também. Outro ponto importante que aconteceu nesse torneio foi o retorno, né, do Daemon Targaryen, que estava ali guerreando com os Velaryon na guerra pelos degraus, né, e ele acabou se tornando, durante esse período, se coroou como rei dos degraus, né, foi um título que ele pegou ali por estarem conquistando aquela região para os Targaryens e para os Velaryons. E o Daemon Targaryen chega nesse torneio e ele oferece a coroa, né, de rei dos degraus pro rei Viserys, mostrando que ele tinha boas intenções de manter a paz ali com o irmão dele. O rei Viserys aceita, eles voltam a se relacionar bem, só que ocorre mais uma treta porque o Daemon não consegue ficar de boa, né? Tanto que ele tava se relacionando ali amorosamente com a Rhaenyra, né? Surge o boato ali de que ele teria tirado a virgindade da Rhaenyra. E o rei Viserys também fica possesso mais uma vez. A mão do rei chega a aconselhar o Viserys a decapitar o Daemon e, né, executar ele por traição, mas o septão ali da época diz que assassinar parentes nunca era uma coisa muito bem vista pelos deuses, então ele só resolve exilar aí o Daemon, que mais uma vez é mandado embora ali de Porto Real. Enfim, o cara tinha um toque. E o que eu acho muito engraçado é que o cara que vai fazer o Daemon é o cara que fez o Philip nas 2 primeiras temporadas de The Crown. E eu acho que ele parece que ele tem a mesma personalidade. E o ator me tem um cara de nojo, assim, que eu acho que combina muito. Eles escolheram muito bem o ator, porque ele vai... É igual a atriz da Cersei. Vai passar exatamente o ranço que a gente vai ter do cara. Bom, com tudo isso acontecendo, o rei percebeu que era hora da Rhaenyra se casar. E a Alicent disse que ela deveria se casar com o Aegon, né, que era o meio-irmão dela, né, isso porque já juntaria justamente a descendência da Alicent com a Rhaenyra, e talvez essa tivesse sido a melhor decisão, porque teria evitado aí muita treta no futuro. Mas como o Aegon era 10 anos mais novo que a Rhaenyra, eles não se davam muito bem, o rei não quis, e junto com o conselho eles indicaram que ela se casasse com o Laenor Velaryon, justamente para reconciliar a casa Targaryen com a casa Velaryon, né, do mesmo jeito que o rei poderia ele mesmo ter se casado com a Laena Velaryon, né. Enfim, a Rhaenyra não gostou muito, ela protestou, porque já existia na época um boato de que o Laenor era homossexual, na verdade, mas o rei ameaçou tirar ela da sucessão se ela não casasse, e ela foi lá e casou, não teve o que discutir. Eles se casaram em 114 depois da conquista, e não se sabe se o casamento foi consumado, isso porque enquanto a Rhaenyra ficava a maior parte do tempo em Pedra do Dragão, o Laenor ficava ali em Deriva Marca, né, junto com os companheiros e amigos bem íntimos deles. Se é que vocês me entendem. E quando mais tarde a Rhaenyra deu à luz ao primeiro filho dela, né, que foi o Jacaerys Velaryon, ele não tinha os traços valyrianos nem da mãe nem do pai. Então começou a gerar aí um boato de que, né, ele não era filho do Laenor. Por outro lado, a Rhaenyra tinha ali um homem juramentado para ela, que era o Harwin Strong, que era bem próximo dela, né? Era ali um defensor dela e que ficava com ela em Pedra do Dragão. Então começou a ter cada vez mais forte esse boato de que os filhos da Rhaenyra eram, na verdade, os filhos do Harwin Strong. Nessa mesma época, a Alicent teve o seu terceiro filho com o rei Viserys I, que foi o Daeron. Eu falo que esses nomes acabam comigo. E o rei Viserys, na tentativa de fazer os netos, quer dizer, o filho e os netos se darem bem, apesar das mães deles não se darem bem, ele fez o Daeron e o Jacaerys terem a mesma ama de leite, porque eles queriam que as crianças tivessem ali algum tipo de contato, né, uma amizade e não inimizade, né. Mais uma vez, o rei Viserys queria paz, esse homem queria paz de todo custo.
Bom, posteriormente a Rhaenyra também teve mais 2 filhos, né, em 115 depois da conquista em 117, que foi, né, o Lucerys Velaryon e também o Joffrey Velaryon, né? Ela teve esses 2 filhos ainda, supostamente com o Laenor Velaryon. Bom, e agora a gente chegou no ano 120 depois da conquista, que é conhecido como o ano da Primavera Vermelha, porque rolou muita morte, muito acidente nesse ano, então o pessoal lembra dele com arrepio, porque não foi bom. E uma dessas baixas desse ano foi o da Laena Velaryon, que nessa época era esposa, né, do Daemon Targaryen. E ela morreu durante um parto fracassado, e todos os Targaryens, né, toda a corte ali foi pra Deriva Marca pro funeral dela, e lá aconteceu uma das grandes tretas aí, que eu diria que é talvez a segunda ou a terceira semente plantada aí da Dança dos Dragões, que foi uma briga entre o Aemon Targaryen, né, filho da Alicent, com os filhos da Rhaenyra no geral. Isso porque, quando eles estavam indo lá pra Deriva Marca, o rei Viserys deu uma indireta e disse que o Aemond era o único, né, dos filhos e netos dele que não tinha domado ainda um dragão. Isso deixou o Aemond muito pistola, porque ele já era um cara meio pistola, meio piroca na cabeça. Daí o rei Viserys ainda foi cutucar ele, e ele ficou incomodado com isso. E o dragão da Laena Velaryon era o Vhagar, que era até naquela época o dragão mais poderoso e mais antigo ali dos Targaryen. E o Aemond colocou na cabeça dele que ele iria domar esse dragão para ele. Porém, todavia, entretanto, como o Vhagar era um dragão muito poderoso, né, a galera proibiu, né, as crianças de mexerem com ele. Mas mesmo assim o Aemond falou que ia tentar domar ele e montar nele escondido. Só que nisso os filhos da Rhaenyra, que estavam lá em Deriva Marca também, viram, né, o Aemond tentando domar o Vhagar e começaram a discutir com ele, a brigar com ele, falar que não era pra fazer isso, querer chamar os adultos. Então começou a rolar um caos ali. Como o Aemond era meio piroca da cabeça, ele resolveu partir pra cima e eles começaram a brigar, né, a lutar especialmente com espadas de treino que tinham disponíveis ali. Eles começaram a tretar um com o outro. Mas chegou um momento que o Aemond se irritou e falou que os filhos da Rhaenyra na verdade eram todos bastardos da casa Strong, né? O Jacaerys Velaryon, que era o filho mais velho e entendia o que esse insulto significava, partiu pra cima no soco com o Aemond pra, né, fazer ele engolir as palavras, né, por assim dizer. Mas como eu falei, o Aemond era um cara bem briguento e desde sempre era bem selvagem, então ele partiu pra cima também do Jacaerys e começou a lutar e começou a bater nele selvagemente, tanto que o Lucerys viu que o irmão ia levar pior, tirou um punhal que estava guardado ali e foi pra cima do tio dele, né, porque o Aemond era tio dele, e acabou arrancando um olho do Aemond. Essa foi a pior descrição dessa treta possível, mas basicamente foi isso. O Aemond tentou tomar o dragão que não devia, os filhos da Rhaenyra viram, começaram a reclamar, eles começaram a brigar, o Aemond falou que eles eram tudo bastardo, e nisso o Lucerys puxou a faca e tirou o olho dele. Basicamente foi isso que aconteceu. É uma família saudável, gente. Uma família. Uma terça-feira qualquer pra corte Targaryen, né? Uma família saudável, todo mundo muito estável, né? Como os Targaryen costumam ser. Tem um mito que diz que... Teve um cara, na verdade, que disse em Westeros que toda vez que nascia um Targaryen, os deuses jogavam uma moeda. Ou ele ia ser louco, ou ele ia ser um grande guerreiro, uma grande pessoa, né? E você vê na história dos Targaryen que é mais ou menos assim. E a dúvida da Daenerys nas Crônicas de Gelo e Fogo é justamente essa. Qual lado da moeda ela é. A moeda caiu bem de pé, assim. Por enquanto sim, né? Porque ela sabe que o pai dela foi o rei louco, né? Então ela fica, putz, será que eu sou o Rhaegar, meu irmão, que era super épico, que na verdade era meio babaca também, ou sou igual ao meu pai, uma rainha louca? Enfim, resumindo, a Alicent Hightower ficou pistola que o filho dela perdeu um olho, né? Resolveu pedir pro Viserys tirar um olho também, né, do Lucerys, mas o Viserys falou que não ia fazer isso, né, não ia mandar tirar o olho do neto dele. A Rhaenyra também ficou pistola, queria saber da onde que o Aemond tinha tirado essa informação de que eles eram bastardos, quem que tinha falado isso pra ele. Enfim, virou toda uma treta ali entre os filhos, né, da Rhaenyra e da Alicent, e a partir dali os laços foram totalmente rompidos, a treta estava plantada, e esses dois núcleos da família ali do Viserys nunca iam conseguir se reconciliar depois disso.
depois disso, o rei Viserys baixou uma lei que qualquer um que falasse aí que os filhos da Rhaenyra eram bastardos teria suas línguas cortadas, e ele também resolveu desistir dessa ideia de fazer os dois núcleos familiares se reconciliarem, e falou que a Alicent com os filhos dela viveriam ali em Porto Real, e que a Rhaenyra e a sua família teriam que viver em Pedra do Dragão, e assim, ninguém mexe com ninguém mais, cada um no seu canto. Pouco tempo depois disso, o Lyonor, né, o marido da Rhaenyra, também morreu, numa briga inclusive com um possível amante dele, né, então ele acabou morrendo. E a Rhaenyra e o Daemon Targaryen chocaram todo o reino ao anunciar que estavam casados, casaram escondidos do Viserys. Sim, a Rhaenyra com o tio dela, o Daemon babaca, eles casaram. E todo mundo achou muito estranho, não por ser tio e sobrinha, né, porque os Targaryen são assim mesmo, mas porque tanto a Laena e o Lyonor, que eram os maridos deles, né, os cônjuges deles, tinham morrido há menos de 6 meses, né, então foi uma união muito repentina. Mas aquele ano de 120 depois da conquista terminou, justamente com o nascimento do primeiro filho da Rhaenyra com o Daemon, que ela batizou, de Aegon também, sim, pra afrontar a Alicent, porque o filho mais velho da Alicent era Aegon também. Então assim, a Rhaenyra, ó, não perdeu tempo de cutucar a rival. Parece duas velhas. Lembra aquela treta do Twitter? A treta da Boi? Uhum. As duas não se davam mesmo. Enfim, essa foi a treta. O rei Viserys, a partir daí, meio que desistiu mesmo, né, de reconciliar a família, percebeu que a paz que ele tanto almejava tinha meio que chegado ao fim. Em um momento em que ele tá ali no Trono de Ferro fazendo algumas consultas, né? Na verdade, acho que ele tava até punindo pessoas que estavam falando sobre a bastardia dos filhos da Rhaenyra. Ele, né, manda cortar a língua de todo mundo, e quando vai sair do Trono de Ferro acaba se cortando no trono. E o Trono de Ferro, acho que até agora em House of the Dragon ele vai ser como ele é nos livros, porque nos livros ele é bem diferente. Nos livros ele é um montaréu de espadas mesmo, né? Não é bonitinho igual foi o da série. E tem uma lenda que diz que se o rei se corta no Trono de Ferro, é porque ele não vai mais conseguir reinar. E meio que foi isso que aconteceu com o Viserys, né? Ele se cortou no trono, acabou até perdendo alguns dedos da mão, ficou bem doente. Tentaram conseguir outro mestre pra ele, mas o rei Viserys I faleceu enquanto dormia no terceiro dia da terceira lua de 129 depois da conquista. E a gente sabe que logo após a morte dele, a Alicent já chamou aí o pequeno conselho, que foi ali o conselho de conspiração dos verdes, no qual o rei Aegon II foi coroado pelo comandante da guarda real. E a Rhaenyra só soube pouco tempo depois, e quando soube ficou também muito brava e já chamou seus aliados e começou a dar início ali à Dança dos Dragões, que começa no ano de 129 depois da conquista. Enfim, o rei Viserys tentou, coitado, e eu acho que esse vídeo aqui quase foi uma biografia do rei Viserys I, né? Porque ele herdou um reino muito estável do avô, muito rico, com muitos dragões. Ele conseguiu manter isso durante o seu reinado ali de quase 30 anos, né? Mas ele, pela insistência dele de algumas decisões erradas, como não se casar com a Laena Velaryon, como não casar posteriormente a Rhaenyra com o próprio Aegon II, como manter, né, o irmão dele, mesmo sendo um cara muito tretoso, passar pano por mão, não tomar uma ação definitiva para lidar com isso. Enfim, por conta de uma série de pequenas decisões que não eram decisões ruins necessariamente, mas... Ou quer dizer, não eram decisões erradas, mas que se provaram decisões ruins posteriormente. Ele acabou plantando todas as sementes para o reino colher provavelmente a guerra mais destrutiva aí da história de Westeros, que basicamente dá fim à dinastia Targaryen, né? Ou o começo do fim da dinastia Targaryen, melhor dizendo. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham aí do reinado do rei Viserys. Mais uma vez aí, se vocês são time Alicent os verdes ou time Rhaenyra dos negros, né? Quais personagens vocês gostam? Eu tô pra gravar um vídeo sobre a Guerra dos Degraus e também sobre o Daemon Targaryen, que é um personagem central em toda a história. Quero muito falar desses dois. E também um vídeo pra falar dos Cavaleiros de Dragão, né? Já tem bastante vídeo aí rolando sobre os dragões que participaram da guerra, mas eu acho que o pessoal não tá focando tanto em falar dos personagens mesmo, que são os Cavaleiros de Dragão. Queria falar deles também. E talvez um vídeo com as maiores batalhas da Dança dos Dragões, que também é um vídeo que vai ter muito spoiler, mas que eu acho que vai ser muito legal também. Mas é isso, não esqueça de deixar o like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, deixe seu comentário dizendo o que você achou, e obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e até o próximo. Valeu, falou, e até mais.